Então, boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma live comigo, Juliana Maia, mãe de uma criança com alergia alimentar, hoje já totalmente curada, e também sou nutricionista e então me especializei no tratamento das alergias alimentares e hoje o meu trabalho, é ajudar diversas famílias dentro do meu programa online de acompanhamento a conseguirem, enfim, estabilizar seus filhos, fazer com que os sintomas parem, com que a criança tenha uma boa nutrição, se desenvolva de forma plena, com todas as suas potencialidades, sendo uma criança normal, feliz e saudável, até que a cura chegue. E a cura vai chegar para a grande maioria das crianças, como eu já dei aula aqui para vocês falando sobre a cura, grandes chances aí das crianças que tiveram um diagnóstico ainda na infância adquirirem a tolerância à proteína do leite de vaca, do ovo, de qualquer alimento que a criança reaja, até porque a criança que reage à proteína do leite de vaca, ela pode também reagir a outras proteínas alimentares. E isso cada vez mais está acontecendo. As crianças estão ficando realmente cada vez mais múltiplas alérgicas. E hoje eu quero falar aqui para vocês um pouquinho dos sintomas mistos. Então, o que é isso? A criança que apresenta sintomas mistos. Dentro dos mecanismos imunológicos, que são os caminhos de ativação para uma reação alérgica, nós temos dois caminhos e um que se intercala. Então, nós temos o caminho da produção de anticorpos, e o anticorpo que está ligado à reação a um alimento é a imunoglobulina E, IgE, apesar da gente ter várias outras classes de imunoglobulinas, IgM, IgG, IgA, a que se relaciona à alergia a alimentos é a IgE, que é a imunoglobulina E. Então esse é um caminho de ativação, um mecanismo imunológico mediado por anticorpos IgE, que a gente chama. E essas reações acontecem muito rapidamente na criança, é um tipo de célula que apresenta uma resposta muito rápida, muitas vezes muito forte, podendo levar a casos graves, inclusive de anafilaxia ou de choque anafilático, que seria o mais grave deles. Já dei a aula aqui para vocês sobre isso, foi a nossa última aula, falei sobre os sintomas IgE mediados. Então, só recapitulando, porque é importante recapitular, porque eu vou falar do misto, onde os dois tipos se intercalam, se misturam um pouco. Então, essas crianças fazem esses sintomas muito rapidamente, em contato com a proteína do leite de vaca ou outra proteína alimentar, produzindo esses anticorpos. E esses anticorpos têm uma característica muito específica, o tipo de sintoma que eles produzem. Eles produzem placas vermelhas no corpo, que a gente chama de urticária, e podem produzir também inchaços nas partes mais molinhas do rosto, geralmente, boca e olho, ficam muito inchados, é o que a gente chama de angioedema, mas outras partes do corpo também podem inchar, edemaciar. Essas são características exclusivas da reação por anticorpos, o que a gente chama de sintomas IgE mediados. Nós temos um outro mecanismo imunológico, um outro caminho de ativação, que é o caminho da ativação por células, que não são anticorpos, são outras células do sistema de defesa. E a gente tem várias células de defesa. Então, alguns estudos já mostram que tem a parte dos linfócitos, algumas citocinas, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, nós temos tantas células de defesa, então esses mecanismos tardios, com reações tardias que acontecem após 2 horas do contato com a proteína do alimento, a gente chama de mecanismo IgE não mediado, porque ele não tem a participação dos anticorpos, teria mediação de células, e essas células, elas demoram um pouco mais para produzir sintomas de reação alérgica, Geralmente estão atrelados aí sintomas respiratórios, aquele chiadinho, infecções respiratórias de repetição e sintomas do trato gastrointestinal, a doença do refluxo, quando está ligada à alergia, distensão abdominal, que é um excesso de produção de gases, a barriga da criança fica muito dura, dilatada, gases, dor, irritabilidade, muco, que parece uma clara de ovo que sai junto com as fezes, pode ou não ter também a presença do sangue, não é sempre que precisa ter a presença do sangue,
isso é importante falar, né? Mas o sangue é muito característico realmente em crianças muito novinhas, né? Maior chance que seja alergia à proteína do leite de vaca realmente, ou alguma outra alergia alimentar, bem como a diarreia ou a constipação em alguns casos, é mais frequente a diarreia, mas algumas crianças, pelo contrário, prendem o intestino na reação da proteína, né, a reação alérgica à proteína do leite. Essa reação, gente, pode acontecer mesmo em aleitamento materno exclusivo, por incrível que pareça. Então, os alimentos que a mãe consome, que tem proteína do leite, mesmo passando pela digestão dela, ficam fragmentos, pedacinhos dessa proteína que chegam na sua corrente sanguínea, chegam até o leite materno, chegam à criança. E a criança mais sensível pode fazer reação alérgica à proteína do leite de vaca que veio via alimentação da mãe. A criança não reage a proteínas do leite materno, tá? Não existe alergia ao leite materno. O que acontece é porque muitas vezes, né, ou a digestão da mãe não está tão bem feita, ou a criança é muito sensível e esses pedacinhos que podem ter, esses fragmentos aí, que podem passar via leite materno da alimentação da mãe, chegando na criança, em algumas crianças pode causar reação. Tem outras crianças que só vão fazer reação quando é dado a fórmula de leite de vaca diretamente a elas. Nunca reagiram via leite materno e quando tiveram contato com a fórmula, entram em reação. Esse contato com a fórmula, a gente tem que ter uma especial atenção porque muitas vezes ele acontece muito cedo, de uma forma muito precoce, ainda na maternidade, e algumas vezes a família nem fica sabendo, né? Muitos relatos aí que foram descobrir depois, entraram em contato com o hospital, perguntaram se tinha sido feita essa prática, né? A criança que tem que ir para o berçário, ou às vezes é uma real necessidade, a criança tem uma queda na glicose, a criança precisa ficar internada, a mãe não, né, por alguma complicação, às vezes até do parto, não conseguiu amamentar ali logo no início, também precisa ficar internada em observação, enfim. Coisas acontecem, né, gente? E aí, por algum motivo, a criança entra em contato, né, de forma precoce com essa fórmula. Às vezes a família sabe, às vezes a família nem sabe. Isso também pode ser um gatilho, né? Hoje, os estudos mais recentes mostram que esse contato muito precoce com a fórmula de leite de vaca pode ser um fator que aumenta a chance, aumenta o risco da criança desenvolver alergia à proteína do leite de vaca. E aí nós temos uma classe de crianças que misturam um pouco esses dois caminhos, né? Esses dois mecanismos imunológicos que a gente fala. E tem algumas reações um pouco diferentes. São reações, por exemplo, que têm a presença de células, mas que também podem ter a presença, a mediação ali por anticorpos. E quando esses dois tipos de ativação podem acontecer, a gente chama de mecanismo misto. Os sintomas clássicos desse mecanismo misto, que acontece por células e anticorpos, é muito clássico, né? O mais clássico, que o mais eu vejo acontecendo nas crianças, é a dermatite atópica. Dermatite atópica, gente, ela é uma lesão de pele que é caracterizada pelo aparecimento, às vezes, de algumas bolinhas que vão, às vezes, até transformando em feridas. É um aspecto de pele muito ressecada, às vezes a pele despela mesmo, fica um grosseirão, né? Muitas mães se referem a um grosseirão na pele. Então, é uma característica realmente de uma pele mais frágil do que o normal nas crianças, né? Que já é uma pele muito sensível. As fibras estão muito abertas e, com isso, a pele perde muita água e também com a fibra mais aberta, esse contato com a proteína ali, que pode acontecer pelo meio externo, desencadeia essa reação alérgica, né? Ou mesmo a proteína que a criança ingere pode desencadear essa reação alérgica na pele, dando essa característica que é diferente da urticária, né? A urticária é mediada por anticorpo, acontece em até 2 horas e são placas vermelhas que levantam na pele. Essa dermatite atópica é diferente, ela é uma característica mista, então ela tende a acontecer um pouco depois, né? Depois de 2 horas do contato com o alimento, ela é uma reação que acontece um pouco mais tardiamente. E a característica da pele também fica diferente, é uma pele realmente que fica parecendo mais ressecada, tem pontos vermelhos esbranquiçados, pode despelar, né? Fica mais grosseira, parecendo uma lixa mesmo, o aspecto dessa pele. É importante falar que esse sintoma, né, quando está ligado à alergia,
A gente tem que entender que é multifatorial. Pode ter um alimento que tem um gatilho, né, que funciona como um gatilho para começar esse tipo de inflamação na pele, mas em alguns casos não basta só retirar o alimento, a gente tem que também, né, preocupar aí com uma hidratação na pele, evitar com que essa pele que é muito sensível tenha contato com muito calor, seja no banho, seja no ambiente, né? Tem todo um processo de tratamento. Essa criança com dermatite deve sempre ser acompanhada por um alergista, gente, que é um médico especializado nesse tipo de lesão, porque realmente algumas vezes tem um comprometimento ali maior, por exemplo, essa pele que está muito inflamada, muito sensível, pode vir uma bactéria, pode vir um fungo e comprometer ainda mais aquela inflamação ali na pele. Então o médico vai analisar, vai ver se realmente é só uma hidratação que tem que ser feita e os cuidados do dia a dia, uma restrição alimentar, ou se precisa de alguma pomada antifúngica ou antibacteriana, né, para antibiótica ali, para tratar realmente aquela lesão. E esse acompanhamento quem faz, né, com maestria são os médicos alergistas, tá? É importante falar aqui também que nem toda dermatite atópica está ligada a uma alergia ao leite de vaca ou alergia a algum outro alimento. Um outro alimento também muito relacionado com os sintomas de pele é o ovo. Podem ter outros, tá, gente? Mas são os dois alimentos mais relacionados com sintomas de pele ligados à alergia alimentar, leite e ovo. Então, essa dermatite, estima-se que cerca de 35% das crianças que apresentam dermatite atópica podem ter um alimento como gatilho disparador, né, do início, fazendo o início dessa inflamação na pele, dando essa lesão. E de qualquer forma ela é multifatorial, então a gente tem que realmente, né, fazer essa pesquisa, identificar se realmente tem um alimento que está disparando essa inflamação na pele, e tem que ter os outros cuidados também que o alergista vai passar ali o tratamento, tá? Isso é importante. Um outro tipo de sintoma ligado a essa reação mista, que tem a presença de células e pode ter a presença de anticorpos também, é a asma quando está ligada à alergia alimentar. Novamente, nem toda asma está ligada à alergia alimentar, mas alguns quadros podem estar ligados. E aí, como que a gente vai saber, gente? Né? O médico vai fazer uma análise, se houver a suspeita, ele vai indicar o processo de TPO, teste de provocação oral, que é o teste ouro de fechamento no diagnóstico das alergias alimentares. No caso dos sintomas mistos, ele pode pedir alguns exames de sangue, porque pode ser que apareça anticorpo, né? E o anticorpo que é detectado no exame de sangue, de IgE específica, ou o alergista também pode fazer o prick test, aquele teste das picadinhas lá no consultório dele, que identifica o IgE, porque nos sintomas mistos pode ser que tenha também a produção de IgE, e os exames podem auxiliar o médico a fechar o diagnóstico e também auxiliar no tratamento, inclusive a reconhecer a qual alimento a criança está fazendo reação, né? Pelo prick test a gente consegue saber o alimento, pelo exame de sangue a gente consegue saber às vezes até a qual proteína do alimento a criança reage. Ele é mais específico nesse sentido, né? A gente consegue saber, por exemplo, das proteínas do leite ali, tem a pesquisa para caseína, né? E a alfa-lactoalbumina e a beta-lactoglobulina, que são proteínas do soro do leite. Para o ovo também tem essa especificidade, a ovomucóide e a ovomucina, então a gente consegue saber até a qual proteína, e às vezes identificando a proteína tende a ser uma alergia que tende a se curar mais cedo ou mais tarde, o médico também tem como fazer esse grau de avaliação. E aí, fazendo o TPO, teste de provocação oral, né, o médico pode pedir o exame para auxiliar, esse exame pode vir positivo ou negativo, vindo positivo, auxilia ainda mais o médico a fechar o diagnóstico, mas vindo negativo, isso não quer dizer que a criança não seja alérgica ao leite ou a outro alimento. Tem que fazer o TPO bem feito, que é, né, uma dieta ali de restrição da proteína do leite de vaca ou de outro alimento que se esteja investigando por pelo menos 30 dias. Essa dieta tem que ser muito bem feita, muito orientada, né? O que eu sempre falo para vocês. Isso é muito importante, essa excelente orientação. E muitas vezes a proteína não está só no alimento, né, gente? Até mesmo no alimento a gente tem que saber ler rótulos, identificar aonde está, o que pode, o que não pode, qual que é o grau de sensibilidade da criança e quais são os outros cuidados no dia a dia que a gente deve ter, porque muitas vezes a proteína não está só no alimento.
E inclusive para quem quiser saber mais sobre isso, tá aí com alguma suspeita que o filho possa ter alergia ao leite de vaca ou a outro alimento, tá um tanto quanto perdida ou acabou de receber o diagnóstico e não sabe por onde começar o tratamento, a dieta e os cuidados, já tentou um monte de coisas e a criança não estabiliza, já está nessa caminhada há mais tempo, mas não tem certeza se a criança está no caminho certo, está estagnado no tratamento, não sabe evoluir o tratamento em direção, em direção segura e rumo à cura. Teve um diagnóstico tardio, a criança passou anos passando mal e agora que foi feito o diagnóstico, independente da idade e do mecanismo imunológico envolvido, gente, eu vou fazer um workshop para vocês, totalmente online, totalmente gratuito, entre os dias 11 e 18 de maio. Daqui a pouquinho, tá chegando, eu tô muito animada, tô fazendo com muito carinho. Então eu vou falar informações importantíssimas, cruciais, para que vocês consigam fazer o correto tratamento do seu filho ou consiga chegar a um diagnóstico, entender como esse processo, para que você vá ao médico especialista e consiga realmente fechar esse diagnóstico, para que você consiga fazer o TPO da forma correta e para isso informações nutricionais são imprescindíveis, porque tem que fazer a dieta correta e tomar os cuidados do dia a dia, até para que o médico consiga fechar o diagnóstico de forma correta. Porque se isso não é feito de forma correta, muitas vezes o médico vai ter dificuldade em fechar o diagnóstico e pode até não fechar de forma correta. Então vou fazer um workshop gratuito e online, a jornada da mãe à PLV. Desde o diagnóstico até a cura. Então essa jornada do diagnóstico à cura das alergias alimentares. Então eu vou passar ali por cada etapa, falar dos principais erros, como o tratamento deve ser levado, a importância de se evoluir o tratamento, os cuidados que a gente deve ter com a alimentação, como deve ser feita essa dieta de exclusão para que nem a mãe desnutra, nem a criança desnutra e tenha qualquer problema na sua evolução, no seu crescimento e desenvolvimento. Então, gente, está muito especial, estou fazendo com muito carinho, mas só vai estar disponível para quem se comprometer realmente e se inscrever. Tem que cadastrar o e-mail, porque todo esse material vai chegar por e-mail para vocês, tá bom? Então se inscrevam, é online, é gratuito, o link está na minha bio aqui do Insta. Aproveita e tem no Arrasta Pra Cima também no Stories, vou colocar de novo lá para vocês, tem um lá, mas vou colocar mais. E me ajudem também a divulgar essa informação, gente, eu acho que informação é o que me libertou, eu fui atrás da informação, porque infelizmente eu não consegui nas consultas médicas, eu só tinha o diagnóstico, tire leite e derivados da dieta e só isso eu não consegui estabilizar o meu filho, Eu tive que ir muito mais a fundo, eu tive que estudar, me dedicar, tentar muitas coisas com ele, muitas coisas não deram certo, ele sofreu muito, eu sofri muito, a minha família sofreu muito, mas eu fui entendendo o caminho para se entender ali o grau de sensibilidade, o mecanismo, o entendimento que eu já tinha sobre alimentação, enfim, consegui traçar ali uma caminhada, um passo a passo que é muito fácil de aplicar e que dá certo e que é o passo a passo, o método que eu utilizo hoje com os meus pacientes e que a gente tem uma altíssima taxa de sucesso, que a gente consegue estabilizar as crianças em até 6 semanas com método totalmente natural e ainda consigo fazer aí as famílias economizarem até 80% no tratamento, porque a gente consegue fazer com que a criança fique saudável de novo, pare de ter os sintomas, Então com isso tem economia em medicamentos, que tem efeitos colaterais gravíssimos, então é muito importante que a gente consiga fazer tudo isso de uma forma mais natural possível, consiga economizar também, melhorando a inflamação intestinal, no uso de excesso de fraldas, isso é muito importante, gente, fora o desespero, só a gente que é mãe de criança alérgica sabe o que a gente sente ao ver um filho passando mal. Então ter essa paz de volta, ver o filho saudável, feliz, sorrindo de novo, ter de volta esse prazer em ser mãe, isso é muito importante, porque no início de verdade, eu não consegui ter muito prazer de ser mãe. Foi tudo tão sofrido, foi tudo tão angustiante, sem informação, eu me sentia perdida sozinha.
e esse processo é muito ruim. Então hoje eu faço esse trabalho aqui com muito carinho, né? Realmente eu dedico do meu tempo com a minha família, do meu descanso, separo do meu tempo de trabalho para vir aqui conversar com vocês. Então vocês são minhas embaixadoras e eu preciso da ajuda de vocês para fazer com que essas informações cheguem a outras mamães que estão precisando e outras crianças que estão aí sofrendo com os sintomas da alergia alimentar, que a gente sabe que tiram completamente a qualidade de vida, né? Muitos trazem dor efetivamente e isso é desesperador, né? Então, conto com vocês, vocês são minhas embaixadoras, podem tirar foto aqui da live, compartilhem no stories de vocês, me marquem, eu vou ter o maior prazer em repostar aqui, né? Cada mamãe que me acompanha, que gosta do meu trabalho, podem fazer esse print aí com o maior carinho. Eu compartilho sempre aqui as menções, né, que vocês fazem, marca o meu arroba lá, marquem as outras mamães, ó, tem um aviãozinho aqui no Insta, gente, clica nesse aviãozinho e mande para as outras mamães que você tem aí de alérgicos, que você sabe que alguma coisa não está indo bem ou ela está com suspeita de alergia alimentar. Então me ajudem a compartilhar essas informações, isso é muito, muito, muito importante, tá? Conto com vocês e se inscrevam no workshop de 11 a 18 de maio, tá chegando, tem muita mamãe já ansiosa aí me mandando mensagem, Ju, adianta alguma coisa? Resolvi adiantar para vocês, então quem se inscrever, tá? Basta colocar o e-mail lá no link que está aqui na bio ou no arrasta para cima do Stories ou lá no meu site, julianamaianutriplv.com.br, vocês vão ter acesso às minhas aulas ao vivo, às minhas lives que eu dou aqui sempre para vocês, que hoje só as mamães, né, que participam do meu programa online de acompanhamento de crianças com alergia alimentar ou as mamães que estão na minha comunidade fechada do Facebook têm acesso. Eu vou liberar por um tempo curtinho para quem fizer a inscrição, então vocês vão ter acesso, gente, muitas mães, muitas famílias, só assistindo as minhas aulas online, já conseguiram estabilizar os seus filhos, entender o que estavam fazendo de errado aí no processo todo, melhorar a eficácia do tratamento, entender como evoluir, né, a dieta e os cuidados do dia a dia no caminho seguro até a cura. Então não percam essa oportunidade, eu vou liberar de forma gratuita para vocês, por um período curto de tempo, né? E se você tiver o interesse em ter mais tempo de acesso às minhas lives, você pode entrar também na minha comunidade do Facebook, tá? O link tá aí na minha bio também, para quem quiser. Então, a mãe que está na minha comunidade fechada do Facebook tem acesso a todas as lives, tem acesso a me fazer perguntas aqui durante as minhas lives semanais e lá na comunidade do Facebook também tem uma interação imensa com as mamães que participam do meu programa online e sempre que eu posso eu entro lá e respondo algumas perguntas também. Então venha experimentar um pouquinho, né? Às vezes é esse primeiro passo que você precisa fazer, fazer alguma coisa diferente, gente. Se o tratamento, a forma como vocês estão fazendo hoje não está dando certo, tem muita coisa que a gente pode fazer. E nas lives, nas minhas aulas ao vivo, vocês vão aprender muitas e muitas coisas. Eu tenho recebido muitos pedidos aqui também para o meu programa de acompanhamento. Calma um pouquinho. Eu realmente, assim, estou com as minhas vagas todas preenchidas. Eu preciso, né, estou dando foco total para essas mamães que entraram no meu programa de acompanhamento. Estou ali junto com elas, acompanhando as crianças, tirando as dúvidas diárias, estabilizando as crianças. A gente tem mentorias semanais e eu vou conseguir abrir novas vagas mais para o final de maio, tá? Então, enquanto isso, a gente tem o workshop, não percam essa oportunidade, se inscrevam e quem está querendo aí o meu acompanhamento, aguarda um pouquinho que daqui a pouco eu já consigo liberar mais vagas, tá? E, gente, falando aqui do nosso tema de hoje ainda, das reações mistas, então, né, estava falando que alguns exames podem auxiliar o médico, mas não necessariamente. O exame dando positivo ou negativo, isso fecha um diagnóstico para alergia a algum alimento. O médico vai pegar aquele exame, né, vai avaliar ali o que deu. Se deu negativo, por exemplo, o TPO, o teste ouro, né, o teste de provocação oral, vai ajudar o médico a fechar realmente esse diagnóstico. Se a criança tem a dermatite atópica ou a asma, por exemplo, ligadas à alergia ao leite de vaca ou a outro alimento. Então, um TPO muito bem feito, muito orientado, tem que entender o processo, né, para fazer bem feito, com certeza. E aí, depois do diagnóstico fechado, então, a gente segue para a parte do tratamento, tá? Então, além desses dois sintomas, gente, tem um outro sintoma que ele é bem mais específico. Dentre os sintomas da alergia alimentar, é um que ele realmente é mais minucioso, exige um acompanhamento
bem específico, né? Tem que ser feito um acompanhamento ali muito próximo de uma equipe de alergia especializada, do setor de nutrição, com certeza, às vezes até de um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional também, e é um tipo de sintoma que tende a aparecer em crianças um pouco maiores, tá? Na maioria das vezes são crianças um pouquinho maiores, é mais raro acontecer em bebezinhos, ou então vai se diagnosticar também um pouco mais tarde pela evolução, que é um tipo de sintoma que são as eosinofílicas que eu falo, é a esofagite eosinofílica, né, que dá aqui no esôfago, que é o caninho que liga a boca até o estômago. Pode dar no estômago também, uma gastrite eosinofílica ou uma gastroenteropatia eosinofílica, quando também compromete o estômago e intestino. Nesse tipo de reação mista, tem a presença de um tipo de célula inflamatória ali, né, uma célula do sistema de defesa, que é o eosinófilo. Para fazer esse diagnóstico, né, o médico ele vai precisar realmente lançar mão de alguns exames mais invasivos. Realmente, para o médico fechar o diagnóstico, ele precisa de um resultado de uma endoscopia com biópsia, para ver se tem um número de eosinófilos por campo avaliado, tá? Quando que o médico ele começa a suspeitar, e que a família também pode começar a suspeitar e encaminhar a criança até um médico especialista para avaliação, que a criança pode ter esofagite eosinofílica. Essa esofagite eosinofílica, ela vai criando uma redução do calibre, né, da espessura mesmo desse caninho, né, que é o esôfago, porque essa inflamação vai causando ali uma criação de um tecido cicatricial, né, uma cicatriz mesmo que vai, né, gente, o esôfago é um caninho, então ele vai fechando. E nesse fechamento, a criança tem muita dificuldade em engolir, né, principalmente alimentos sólidos, muito secos. Geralmente a criança pede água para poder engolir, né? Como eu disse aqui, ela aparece mais em crianças um pouco mais velhas, então geralmente já é uma criança que tem a introdução alimentar já feita, já come alimentos sólidos, então ela tem dificuldade em comer alimentos sólidos, pede líquido para descer, ela tem essa sensação que o alimento para na garganta, a criança está com fome, começa a comer, com pouco alimento ela já se sente satisfeita, cheia, né? Uma outra característica também que pode acontecer aí nas esofagites e gastrites eosinofílicas, né? Esse alimento ele para ali também no estômago, dá aquela sensação que a criança tá cheia, né? Já tem uma plenitude ali e não quer comer mais, também fica longos períodos sem comer. E tem uma recusa alimentar muito importante, geralmente apresenta uma seletividade alimentar muito importante também, ela escolhe muito só determinados tipos de alimentos, até por conta da dificuldade que ela tem em deglutir, né? Então esses são alguns sintomas bem específicos e característicos da esofagite, gastrite ou gastroenteropatia eosinofílica, onde o médico especialista, né, ou a família vai começar a suspeitar, e aí o médico vai investigar melhor se pode ser esse diagnóstico. O tratamento dessas doenças inflamatórias eosinofílicas, elas podem ter, né, um tratamento só com dieta, um tratamento só medicamentoso, né, tem alguns medicamentos aí que os alergistas utilizam, e pode ser uma mescla dos dois. Vai depender de um monte de coisa, gente, vai depender da idade da criança, como está essa questão, né, da alimentação dela, como é que está o comprometimento, da resposta também na tentativa em algum desses tratamentos. Então isso realmente é muito individual, somente uma equipe de alergista realmente especializada no tratamento das doenças eosinofílicas, né, consegue fazer esse tratamento. Não é um tratamento fácil, às vezes a criança demora um pouco mais a responder, tende a ter uma cura mais arrastada em algumas vezes as restrições, né, tem que ser amplas para a criança ter uma melhora. Então às vezes, dependendo do número de restrições alimentares, porque em alguns casos a criança reage a muitos alimentos, tá? Isso é complexo e essa investigação tem que ser muito criteriosa, muito bem feita, os TPOs têm que ser muito bem feitos, né? Então às vezes realmente a medicação tem que ser utilizada para que a criança consiga se alimentar de alguma forma. É realmente um tratamento bem específico, tá, gente? Bem específico. Eu tenho até alguns pacientes, mas é imprescindível
que esse tratamento seja feito com acompanhamento aí muito de perto, com uma equipe de alergistas experientes nesse tipo de sintoma. Tá? Então, se por acaso você correlacionou algum desses sintomas aí que seu filho possa ter, marque com um alergista que saiba atender realmente esofagite eosinofílica. Não sei se são todos os alergistas que realmente entendam desse tratamento, tá? Ele é bem minucioso, bem criterioso mesmo, dentro aí dos sintomas da alergia alimentar. Então é isso, deixa eu beber uma aguinha aqui, eu vou responder as perguntas de vocês. Falando tanto que a boca seca. Lembrei de um outro ponto, gente, antes de olhar as perguntinhas aqui das mamães que participam do meu programa, vou tentar responder do Insta também, tá? É o seguinte, para a questão da introdução alimentar, né, das crianças que têm esses sintomas mistos, então como eles tendem a ser um pouco mais tardios, a gente tende a repetir o alimento mais vezes, tá? Não seria um alimento novo por dia. A gente tende a repetir a apresentação do mesmo alimento ali para observar se a criança, né, se aquele alimento realmente vai ser um gatilho para os sintomas mistos da criança ou não. Então, depende da criança, mas geralmente ali uma média de 3 dias, né? Oferecendo ali um alimento novo para observar se a criança vai fazer reação àquele alimento ou não, na grande maioria dos casos. É claro que também a gente tem que tratar as individualidades, né? A Kelly está me perguntando aqui, Ju, boa tarde Kelly. Corantes alimentares podem ser um gatilho para disparar o aparecimento da dermatite? Kelly, podem ser. Mas, gente, fazendo um estudo, né, sobre as alergias alimentares, isso está inclusive no consenso de alergia alimentar da ASBAI, todo mundo pode ter acesso, digitem aí no Google. Eles falam que o relato das famílias que a criança reage a um corante é muito maior do que efetivamente existe a incidência de uma reação alérgica a corantes. Ela é muito baixa, ela é em torno de 0,2%. Nas crianças alérgicas, né, que foram analisadas nesse estudo, por exemplo. Então, isso realmente é um índice baixo. Mas muitas famílias relatam, mas quando os médicos vão fazer o processo realmente, né, do TPO de forma correta, eles não observaram esse fechamento dessa reação a corante. Mas pode. Corantes também, né, vai depender, gente, não depende às vezes do alimento. Na maioria das vezes depende de como a criança vai, né, por qual mecanismo imunológico a criança vai disparar a reação. Então ela pode ter também com os corantes sintomas gastrointestinais? Pode ter reação de pele? Pode ter reação respiratória? Pode. Vai depender muito mais da criança do que efetivamente do alimento. Como eu falei aqui no início, né, o leite e o ovo estão mais relacionados a sintomas de pele, como urticária ou a dermatite atópica. Mas também não quer dizer que o leite e o ovo não façam sintomas higienomediados como gastrointestinais e respiratórios, tá? É só nos estudos o que eles observaram que um maior percentual. Não quer dizer que são todos e que sempre que tiver alergia ao ovo, por exemplo, a criança tem que ter reação de pele. Não é isso. Tá? Mas corante também pode, tá? A Valdenísia perguntando, meu filho está com suspeita de alergia à soja. Ele pode comer produtos com lecitina de soja ou extrato de soja em seus ingredientes? Val, então vamos lá. Lecitina da soja, gente. Lecitina da soja é a parte gordurosa da soja, é o óleo de soja, tá? Tem lecitina de girassol, tem lecitina de milho, tem lecitina de vários grãos aí que a gente consegue extrair o óleo, tá? Então, se tiver só lecitina, não dá para saber, porque eu já vi alguns rótulos desse jeito, né? A questão de rótulo é muito complicado. A gente realmente, dentro do meu programa online, eu tenho aulas explicando para as mamães como ler o rótulo. E ainda tem muito erro nas rotulagens, né? Apesar da gente ter a lei das rotulagens, que as indústrias, né, sempre que embalam um alimento, elas têm que colocar lá se tem no componente ou se contém ou pode conter. Esse pode conter são os traços industriais, mas muitas indústrias ainda rotulam de forma errada, tá? E muitas indústrias, por exemplo, elas vão rotular o que elas fazem, mas elas não sabem e não rotulam, por exemplo, um insumo, um componente daquele alimento que veio de uma outra indústria e foi preparado e lá poderia ter tido contato, por exemplo, né, com proteína do leite ou da soja, eles não rotulam isso.
Então, a lecitina da soja, né, como é a parte gordurosa ou a parte do carboidrato do alimento, né, que é o açúcar, as células não apresentam reação alérgica. A grande parte das reações alérgicas são apresentadas para a proteína do alimento. Apesar que até lá no consenso de alergia já tem ali a descrição de algumas reações alérgicas ao carboidrato de um alimento, tá? Mas é muito baixo em comparação às proteínas alimentares. Então, na teoria, a criança, ela faria reação alérgica somente à proteína, o extrato, né, que você perguntou aqui, o extrato proteico da soja, e não a lecitina, que seria o óleo. Porém, nós temos então a grande maioria das crianças tolera muito bem a lecitina, mesmo sendo alérgicas à proteína da soja. Porém, nós temos algumas crianças muito sensíveis que podem reagir, gente, a pequenas quantidades da proteína que ficam aderidas ali nas moléculas de óleo. Então, o óleo vai ser retirado do grão da soja, o grão da soja tem tudo, né? Tem tanto a parte oleosa quanto a parte proteica ali da soja. No momento da extração desse óleo, pode acontecer de pedacinhos da proteína ficarem aderidas ali às moléculas de gordura desse óleo. Algumas crianças muito sensíveis podem reagir. Eu tenho pacientes que reagem, tá, a esses traços de lecitina. Então, depende do grau de sensibilidade da criança. A gente quase que tem que fazer teste. Então, a princípio, eu recomendaria restringir, a criança estabilizou, você entra com a lecitina para fazer teste. Né? Seria nesse grau, desde que não seja IgE mediado que faça sintomas de FPAS com a soja, tá, gente? Porque aí esses testes têm que ser feitos com acompanhamento médico sempre, né? O TPO também é sempre ideal que o médico libere ser feito em casa, para que você tenha total segurança e não faça sem orientação médica e de profissional de saúde, tá? Isso é muito sério. A Sheila perguntando aqui, Ju, 0,10 no exame de IgE é positivo? 0,10 é negativo. No laboratório diz que inferior a 0,10 é negativo. Isso. Mas vi uma live sua que 0,5 já seria indicativo de algo. Sim, 0,05 é maior que 0,1, né? O 0,10 é porque lá vem 0,10. Então, 0,50, então 0,50 é maior do que 0,10. Então, 0,5, dependendo da referência do laboratório, já seria positivo. É um grau baixo, mas já seria positivo, tá? Então, é acima de 0,10 ou acima de 0,1. E aí, Sheila, tem laboratório que é 0,35 a referência, então depende do laboratório que foi feito. A gente sempre tem que avaliar isso também, tá? A referência do laboratório. A grande maioria é acima de 0,10 ou 0,1. Sendo acima de 0,1 seria positivo, mas tem as moderações, né? Leve, moderado, alto, enfim. Mas, gente, mesmo dando baixo, né? Se a criança apresenta 0,5, como você falou aqui, um IgE específico para algum alimento, ela já pode apresentar reação, tá? IgE mediada. Então, o grau aí é lógico que importa, às vezes para ver, né? Às vezes está atrelado a gravidade do sintoma ou quanto aquela alergia vai perdurar, porque se a IgE é muito alta, a criança tende a adquirir a tolerância um pouco mais tardiamente, mas mesmo crianças com IgE baixa, né, nesse nível mais baixo, até 0,75, por exemplo, podem fazer reação ao alimento, tá? Lembrando, outra coisa que é importante, que eu sempre falo aqui nas lives, não é porque deu positivo para IgE que a criança é alérgica. Para ser alérgica, ela tem que comer o alimento e ter sintoma. Então, às vezes, ela é sensibilizada, ela produz IgE para o alimento ou para a proteína específica do alimento e não tem sintoma em contato com esse alimento, tá? Então, por isso é imprescindível que vocês tenham um acompanhamento especializado, né, de um médico especializado que realmente entenda de alergia, para não ficar achando que todo exame positivo de IgE quer dizer alergia. Pode, né, sinaliza, é um bom indício, é por ali que o médico vai investigar, mas nem todo IgE positivo a criança vai fazer alergia ao alimento, vai ter sintomas ao comer ou ter contato com aquele alimento, são coisas diferentes. Método imunocap, né? Deram todos inferior a 0,10. O que quer dizer? Inferior a 0,10, que não teve IgE positivo para aqueles alimentos.
Isso não quer dizer, né, dependendo do sintoma que a criança apresente, isso não quer dizer que a criança não seja alérgica a algum alimento, ao leite ou qualquer outro alimento. Porque o que acontece aqui é que ela pode não ser IgE positiva, ela não faz um mecanismo imunológico mediado por anticorpo, mas ela pode fazer o mecanismo imunológico mediado por célula. E aí não vai aparecer no exame mesmo, tá? É essa a diferença, Sheila. Então vai depender. Então, por exemplo, se são sintomas aí mistos ou tardios, né, gástricos ou respiratórios, muito provavelmente, né, realmente, né, se for só respiratório e gastrointestinal, muito provavelmente não vai dar no exame de IgE. Né, são sintomas clássicos não mediados, não tendo ali a presença do anticorpo. Se é uma reação mista, como as que eu falei aqui hoje, asma, dermatite ligada à alergia, né, ou as eosinofilias, é mediado por célula e pode ter também a presença ali, a produção de anticorpo. Então pode dar positivo ou negativo no exame. Então o médico que entende, gente, ele sabe de tudo isso, então ele vai te ajudar a avaliar. O problema é quando é um profissional que não sabe, né? Aí realmente é um problema porque aí faz um nó na cabeça da família. Infelizmente eu já vi muita orientação errada, muita, tá? Não é pouco não. Mas tem excelentes e excelentes profissionais aí que realmente entendem sobre alergia alimentar, porque o exame, novamente, vou falar a frase aqui, exame vai auxiliar o médico a fechar o diagnóstico e acompanhar o tratamento, auxiliar. Né, ele junto com a história clínica, o resultado do exame e o TPO, aí o médico com a experiência dele, com todo o conhecimento e entendimento que ele tem sobre alergia alimentar, ele vai fechar o diagnóstico e vai, inclusive, por exemplo, quando é uma avaliação já para TPO de tolerância, para avaliar se a criança já está tolerante à proteína do leite de vaca, ele vai olhando também esses exames e vai comparando como que a criança apresentava os exames anteriormente, como está agora, aí já está caindo, opa, é um bom indício. Né? O indício é que o corpinho da criança já está produzindo um tipo de célula que regula a produção das IgEs, que são os linfócitos T regulador. Na medida que esse IgE não está caindo ou está aumentando, isso não quer dizer, gente, né, na grande maioria dos casos, que a família está fazendo tratamento errado, está fazendo a dieta de forma errada, ou a criança está em reação, ou a criança não está estabilizada, não é isso. Quer dizer que o corpo da criança ainda não conseguiu produzir as células que regulam a produção de IgE. É complexo, gente, alergia alimentar, alergia, né, sistema imunológico é um sistema super complexo. Ele cada hora reage de um jeito, né? Por isso é tão difícil o tratamento das alergias alimentares. Cada criança realmente é única, cada criança vai ter um tipo de sintoma, uma sensibilidade para a presença aí, né? O consumo ou o contato com a proteína do leite de vaca, pode reagir a um alimento ou a vários, pode reagir de um mecanismo imunológico para um alimento e outro mecanismo imunológico para outro. Eu abri uma caixinha de perguntas e eu recebi uma pergunta assim, Ju, meu filho pode ser misto para o leite e IgE não mediado para o ovo? Pode. A criança pode ser IgE mediada para o trigo e não mediada para a soja? Pode. Isso pode acontecer, gente, né? Pode acontecer da criança ativar mecanismos imunológicos e fazer sintomas diferentes, dependendo do alimento que ela tem um contato. Isso pode acontecer, tá? Eu vou falar também sobre isso lá no workshop que eu vou fazer para vocês, um workshop totalmente gratuito e online, a jornada da mãe APLV, do diagnóstico até a cura. Não percam essa oportunidade, gente, vai ser de verdade, são aulas que eu estou preparando para vocês, mas para isso basta se inscrever de forma gratuita, não vai ter qualquer cobrança, tá? Mas só vai participar da semana do workshop comigo, tendo acesso a lives exclusivas, onde eu vou responder e tirar as dúvidas de vocês, tá? Todo mundo que se inscrever aqui no link vai ter acesso às aulas, ao conteúdo. Vão ser liberadas 4 aulas para vocês, que eu vou gravar com muito carinho, com muito conteúdo. E vamos ter também ao longo da semana várias lives exclusivas para quem se cadastrar no workshop. Então não perca essa oportunidade.
maternidade. Eu realmente não sei quando eu vou conseguir fazer um workshop desse novamente. Eu vou falar aí de todo o processo, gente, desde o início ali dos sintomas, né, como que a gente, como familiares de crianças que não estão passando bem, a gente pode começar a suspeitar se o nosso filho tem ou não alergia ao leite de vaca ou algum outro alimento. Fez o diagnóstico, escutou a frase, tire leite e derivados da dieta, e agora, o que eu faço? Por onde eu começo? Como ler rótulos? Aonde tem leite? O meu filho pode reagir a outros alimentos? Como a mãe faz a dieta? Como a criança faz a dieta? E a fórmula? Tem que trocar? Não tem que trocar? Eu vou para uma fórmula que tem a proteína do leite de vaca, eu vou para a soja, eu vou para a proteína do arroz, né? Hoje a gente tem mais opções no mercado. Como que faz? Tem que suplementar? Não tem que suplementar? Qual é o risco? O meu filho não para de sangrar, o meu filho está com tanta doença do refluxo que ele não está aceitando amamentar o peito, está recusando a fórmula. E agora? Como é que faz? Gente, eu vou falar de toda essa caminhada, né? Como que a família vai aprender a fazer o correto tratamento das alergias alimentares com um método natural, né, que eu aplico nos meus pacientes e que eu consigo, na grande maioria dos casos, em até 6 semanas, acabar com os sintomas. A gente estabiliza a criança, ela para de ter a reação, ela se desenvolve de forma saudável, volta a sorrir, a família volta a ter paz, a mãe volta a ter prazer na maternidade, né? E isso eu estou falando com vocês, que foi o que aconteceu comigo, e são os relatos diários que eu escuto das mamães que participam do meu programa online, né, com os meus pacientes. E é isso que acontece, porque só quem é mãe, quem é pai, né, quem é familiar aí, que está aí no dia a dia com uma criança que faz sintoma de alergia alimentar, sabe o quanto isso tira a gente do prumo, né? A gente fica parecendo uma bomba relógio, prestes a explodir. A gente está o tempo inteiro com o coração batendo a 1000, preocupada, um telefone toca, a gente acha que é uma reação, a criança espirra, meu Deus, corre para o hospital. Então, só quem passa na pele sabe o quanto isso realmente mexe com a gente, parte emocional, psicológica, de saúde, né? Eu adoeci vendo meu filho adoecer, quantas famílias adoecem aí vendo o filho doente e tentando fazer o seu melhor com, às vezes, a pouca informação que recebeu depois do diagnóstico, ou mesmo ainda está perdida e não sabe se o diagnóstico é esse, está no processo de TPO, está no processo ainda de fazer todo, né, a dieta de forma correta para que a criança estabilize, para que se possa fechar o diagnóstico de forma correta. Então, vou falar, gente, sobre toda essa caminhada dentro desse workshop. Não percam e compartilhem aí nos grupos de mães que vocês participam, com outras mamães que vocês conhecem. A informação liberta, a informação salva, a informação cura, né? Cura o coração, cura a paz, cura as enfermidades, porque os sintomas, gente, são muito graves, né? A gente tem sintomas que levam a criança a risco de vida, em alguns casos, com choque anafilático, choque hipovolêmico. Temos vários sintomas que fazem com que a criança não consiga ingerir o alimento de forma adequada, seja o leite materno, seja a fórmula, seja o alimento sólido. Temos casos aí, né, de, por exemplo, sangramento nas fezes e diarreia. A criança tem uma má absorção e um risco de anemia muito grande, e isso vai repercutir diretamente em como a criança vai se desenvolver. Muitas crianças com atraso no crescimento, atraso cognitivo, porque estão em carência nutricional por uma dieta não orientada, por um tratamento, né, um acompanhamento da dieta, porque o tratamento da alergia alimentar, gente, é a dieta, né? O tratamento clássico é a exclusão da proteína da vida da criança, enquanto o sistema imunológico, as células de defesa vão amadurecendo e param de entender que a proteína do alimento é uma agressora, um potencial agressor. Então a gente precisa saber fazer a dieta de forma correta para que nem a mãe, né, que está em dieta quando a criança faz as reações via leite materno, tenha qualquer deficiência nutricional, tenha risco aí de ter outras doenças por conta disso, quanto a criança que está em amplo crescimento, amplo desenvolvimento. Gente, a criança do nascimento até 1 ano quase que dobra de tamanho. Olha o quanto ela precisa de nutrientes, olha o quanto ela precisa de oxigênio, né, o risco da anemia para uma criança muito nova. Então tudo isso a gente tem que ter muito cuidado, então tem que ter acompanhamento
acompanhamento médico especializado, tem que ter acompanhamento de nutricionista especializado no tratamento das alergias alimentares. É o que eu sempre falo. Eu, antes de ser mãe de alérgico e me aprofundar, me especializar no tratamento das alergias alimentares, gente, eu não tinha qualquer condição de atender criança com alergia alimentar, de verdade. Tá? Eu, antes de me especializar, de mergulhar de cabeça nesse mundo das alergias alimentares, eu não teria qualquer condição de ajudar realmente uma família de uma criança com alergia alimentar, de ajudar a família ali a fazer uma dieta bem feita, a manter os cuidados do dia a dia de forma correta. Não conseguiria, e falo isso com muita segurança para vocês, tá? Não conseguiria, ainda bem que nunca apareceu no meu consultório nenhuma criança com alergia alimentar, e se aparecesse também eu encaminharia, porque eu não tinha condição de atender, eu não conhecia. É muito mais do que tira leite derivados da dieta, é muito mais do que, tá passando mal? Corta leite, corta soja, corta oleaginosas, né, as nuts, as castanhas, corta amendoim, que é uma leguminosa, mas parece com oleaginosa, corta peixes, corta trigo, corta glúten, vamos cortar todos os alimentos que têm maior chance de causar alergia. Não é assim que é feito, não é assim que se faz. A gente tem que pensar muito na saúde dessa mãe que está em dieta e da criança que está em dieta. Né, as repercussões disso, gente, a gente pode tentar melhorar por um lado e piorar para o outro, né? Então tudo tem que ser feito com acompanhamento de especialistas, realmente especialistas em alergia alimentar, que tenham essa preocupação com você e com seu filho. Isso é muito, muito importante. As dúvidas surgem a todo momento, né? Na medida que você tem uma consulta a cada 30, 60 dias, nesse meio tempo ali, gente, é o que a grande maioria que acontece, é que as famílias ficam totalmente perdidas, como eu fiquei, mesmo sendo nutricionista, né? Achei que eu ia dar conta, achei que era só com a frase tire leite derivados da dieta, leia rótulos, eu ia conseguir, e não foi assim. Infelizmente, meu filho ficou 5 meses em reação, com muita dor, muito desconforto, baixo ganho de peso, muito sangramento intestinal, doenças respiratórias de repetição, eu gastando tubos de dinheiro em fralda, medicamento, ele tendo efeito colateral dos medicamentos. Eu não dormia, ele não dormia, ele chorava, eu chorava, eu adoeci junto com ele, a minha família desestabilizou toda e foi devastador. E eu vejo muito, infelizmente, isso acontecer com muitas e muitas famílias. Só quem passa por um processo de alergia alimentar sabe o quanto passar por tudo isso sem amparo, sem acompanhamento correto, sem as corretas informações, sem acolhimento e sem respeito, o quanto isso é devastador para a família inteira, desestrutura tudo. E essa parte do respeito e do acolhimento, gente, eu falo isso porque eu passei por isso também, e isso para mim foi uma parte que, assim, né, a gente já se sente sozinha, a gente sente que ninguém nos entende. Muitas vezes a gente é taxada, né, como mãe de alérgico, como exagerada, que não tem nada disso, que na minha época ninguém morria disso, que na minha época todo mundo tomava leite de vaca direto da teta, não passava mal, porque você é exagerada, você fica criando coisas no seu filho, até isso a gente escuta, né? Você está criando doença no seu filho como se a culpa fosse nossa, né? E tem isso. É complicado. E isso é devastador, né? Para uma mãe que está ali desesperada, fazendo o melhor que ela pode para ver o filho bem, e a gente sempre faz o nosso melhor. Eu vejo mães, às vezes, adoecendo, se desnutrindo na tentativa de ver o filho bem, mas não é esse o caminho. Não é esse, muito pelo contrário. A cada vez que você está pior, está mais malnutrida, as chances são que o seu filho fique pior também. Você precisa estar bem, por isso que eu tenho total e muito cuidado e muito carinho com as mamães que estão no meu programa, amamentando ou não. Né? A parte emocional, psicológica e nutricional, para mim, é muito importante. E a fase do acolhimento, de te entender, eu te entendo, eu passei por isso também. Eu passei na pele, não, você não é louca, não, a culpa não é sua. Você pode sim, com as corretas informações, conseguir dar o melhor tratamento para o seu filho. Mas nada disso é culpa sua, eu sei que você está fazendo o seu melhor. Vem que eu te ajudo. No meu programa é assim. Então a gente se acolhe, a gente se ajuda, nós temos uma comunidade incrível de mamães que já estão aí no meu programa há mais meses, há mais tempo, que já conhecem o meu método, já conhecem muito do que dá certo, o que pode, o que não pode, a gente troca muita informação, eu ensino, mas eu aprendo muito, né? Essa é a mentalidade da comunidade que a gente criou, né? Que eu tenho.
É com muito carinho que eu coordeno, mas esse acolhimento não pode deixar de existir, porque a mãe que não é acolhida, que muitas vezes é desrespeitada no consultório como eu fui, né, gritaram comigo porque eu era exagerada, porque eu era para parar de ler coisas na internet, mas como parar de ler coisas na internet se no consultório eu não recebia a ajuda que eu precisava? Se eu ia em diversos profissionais, pagava caro por consultas particulares, realmente eram bons profissionais que davam um diagnóstico, falavam tira leite e derivados da dieta, mas só com isso meu filho não melhorava. E aí? E agora? Então eu tive que correr atrás. E eu consegui entender esse processo de como a gente faz a dieta sem deixar faltar nutriente para a mãe, sem deixar faltar nutriente para a criança, né? Todo mundo conseguindo ser bem nutrido. É claro, gente, que a gente tem casos e casos. Tem casos mais complicados onde as crianças são muito múltiplas alérgicas, mas tudo isso, com muita informação, acolhimento, respeito e com as orientações corretas, a gente consegue garantir que nem mãe nem criança fiquem com qualquer deficiência. Opa, fechamento. Oi. Fala assim, oi pessoal. Oi, pessoal. Então fala assim, então agora a mamãe terminou mais uma live e tchau, até amanhã.